Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Paulo. Hoje nós falaremos sobre os princípios do Solid. Na arquitetura de software, ali nos padrões de projeto, o Solid é um dos mais utilizados hoje, ainda mais no desenvolvimento de aplicativos móveis com Flutter, né? Então eu encontrei esse artigo aqui, ó, do Harsh Bangari Rawat, né? E vamos dar uma olhadinha aqui, ó, rastreando os princípios do Solid no Flutter, né? Um pouquinho de tradução aqui, né? Os princípios de sólido são algumas guias aqui para você escrever código limpo, manutenível e escalável, com orientação a objeto, né? Então, ele é em cima de orientação a objeto. E aplicando esses princípios no desenvolvimento Flutter, você pode criar aplicações bem estruturadas, fácil de entender, de modificar e fácil de estender no futuro, tá? E aqui ele vai começar a explicar, né? A primeira letra lá do Solid, o S, o Single Responsibility Principle, SRP aqui, né? Single Responsibility Principle, né? Princípio de responsabilidade única. Vamos entender aqui o que é, né? O princípio de responsabilidade única é um dos fundamentais princípios aqui da orientação orientada a objeto, programação orientada a objeto, né? Junto com o Solid, junto com os princípios do Solid, né? E ele fala aqui que a classe tem que ter e somente uma razão para mudar. Em termos simples, né, a classe deve ser focada na responsabilidade única e tentar reduzir ao máximo aqui, ó, com que a classe faça várias coisas diferentes, tá? Isso promove uma melhor organização de código, manutenção do código e testabilidade, tá? Vamos considerar o cenário num sistema de gerenciamento de estado, sistema de gerenciamento de hospital. Tradicionalmente, você tem uma classe paciente que tem várias funcionalidades, como por exemplo, tem aqui o Storing Patient aqui, né, que é salvar a informação do paciente, que tem o ID, o nome, o ID e outras coisas. Performar medical procedures, né, que são os procedimentos médicos. Gerar os bills, né, que seriam as cobranças aqui, né, e gerenciar os agendamentos, tá? Seguindo o SRP, né, esse tipo de approach seria problemático porque o paciente tem várias razões para mudar. Então, aqui numa classe paciente, você tem aqui, que não é do paciente, medical procedures, generating bills e agendamentos não está ligado diretamente com o paciente. Tá? E isso faz com que a classe seja um pouquinho mais difícil de ser mudada. Então, um melhor approach, né, uma melhor forma é você criar uma classe para cada uma. Ó, você tem a classe paciente agora, que só trata do paciente. Uma classe medical procedure, que tem somente tem um paciente dentro dela, né? Então, ela precisa do paciente dentro dela. Tem um billing aqui dentro dela e tem um appointment. Então, você cria várias classes separadas e você começa a desacoplar o que não faz parte daquele contexto dali. Então, você começa a separar as responsabilidades e você vai deixar cada classe com responsabilidade única, tá? Ele fala aqui, ó, nós temos as classes separadas para paciente, medical procedure, billing, né, billing aqui, appointment, e cada classe é focada na sua responsabilidade específica. Então, agora ele fala aqui, agora o paciente somente faz o salvamento, né, da informação do paciente. E o medical procedure representa um procedimento médico performado em um cliente, né, aqui um paciente. O billing aqui, né, gerencia os bills aqui, né, associado ao paciente procedures. E o apontamento, aqui o appointment, né, só faz aqui o gerenciamento dos schedules, né, que seriam os agendamentos, tá? Beleza, agora a gente tem aqui que é o Open Closed Principle, né? Open Closed Principle, OCP, né? Vamos entender esse cara agora. The Open Closed Principle é um fundamental, o princípio do aberto e fechado, tá? É um princípio fundamental na orientação a objeto que tem ênfase em estender funcionalidade sem modificar o código existente. E aqui está como você aplica no seu código, né?
A nossa base de widget aqui, do paciente details, ela mostra aqui, né? Então ele tem o paciente details aqui. Ela mostra informações, né, as informações base do paciente ali, do núcleo do paciente, como nome, ID e data de nascimento. E, tradicionalmente, você tem que adicionar lógica para adicionar mais detalhes como diagnóstico ou histórico médico diretamente nesse widget. De qualquer forma, esse approach viola, né, se você for adicionar mais coisa diretamente nessa classe, viola o OCP, né, do Open Close Principle, né, porque você está adicionando novos detalhes e está modificando uma classe existente, né. Então, isso aqui pode virar um inferno, né, na hora de fazer manutenção, né. E aqui está um exemplo de como usar o OCP, Abstract Class, aqui o paciente DT, tá. E aí você tem aqui uma classe base de detalhe do paciente, e aí você tem aqui o title, e aqui você tem um widget, build detail widget, tá? E aí, em vez de você vir aqui e criar um novo widget, fazer alteração nesse cara, né? Criar um novo método e fazer a alteração nesse cara, ele estende a funcionalidade aqui, ele faz um override, né? Em vez de ele ser title, ele faz um override, ou seja, ele sobrescreve esses caras, estendendo ele. Em vez de vir aqui e modificar esse código existente, ele estende a funcionalidade, e nesse caso aqui, ele sobrescreve as propriedades e os métodos, tá? Mas você pode também reutilizar as funcionalidades antigas, tá? Por exemplo, se ele quisesse criar um outro cara aqui, ele poderia, tá? Então, vamos lá. Patient Details Widget, né? Os detalhes do paciente agora tem uma lista de paciente, ó. Agora, esse widget, ele tem não somente o paciente, mas ele tem a lista de detalhes do paciente. E aí ele pode, né, criar aqui um método build nesse cara, né? E ele está fazendo extensão, beleza? O benefício de usar o OCP, né, o Open Close Principle, né? Você consegue fazer a extensão mais fácil das classes. Você pode adicionar novos detalhes, como, por exemplo, diagnóstico, histórico médico, criar uma nova classe concreta de Patient Details com lógica específica, né? Sem precisar mudar o Patient Logic. Então, a gente criou essa classe abstrata, a gente estendeu ela, não precisou da gente modificar ela aqui, tá? A gente criou uma extensão dela e modificou o que a gente precisou na outra classe, sem modificar o nosso código lá. Flexibilidade. Você pode controlar a ordem dos itens dispostos na tela, né? Por exemplo, colocar lá os detalhes da forma que você quiser, né? Manutenabilidade, né? Manutenabilidade, que palavra difícil, né? O código é limpo e fácil de ser entendido, como cada detalhe tem seu widget responsável, né? Então, já que vai ter para cada detalhe um widget ali, então fica mais simples de fazer manutenção, né? Isso aqui é um exemplo simplificado. No seu app real, você pode usar um gerenciamento de estado, como o provider ou block, para gerenciar os dados do paciente e dinamicamente você fazer aqui o update da tela, né? Fazer aqui o gerenciamento da tela, né? A reatividade. E aqui vamos já pro terceiro, né? Aqui ele colocou o segundo, né? Mas no caso é o terceiro, tá? Não é o segundo. Que é o Liskov Substitution Principle, né? Liskov Substitution Principle, né? Princípio de substituição de Liskov, né? O Liskov Substitution Principle é another cornerstone ali, né? É um outro pilar ali, né? Um pilar de rocha ali dos princípios do Solid, né? E significa que você tem subtipos que devem ser substituíveis, né? Subtipos que podem ser substituídos, né? Sem mexer na correção do programa, né? Sem mexer na funcionalidade do sistema aqui, né? Na assertividade ali, na corretividade, né, do sistema. Em termos mais simples, você pode ter uma classe base, um widget no Flutter aqui, e derivar dessa classe base, né? Utilizando aqui uma nova classe da forma que você quiser. Então vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui, ó.
Imagina que você tem uma classe base de Medical History aqui, né? Medical History Style, né? Que é um style do Medical History Style aqui. Que mostra as informações do paciente e tem dados genéricos de entrada, como por exemplo aqui o string aqui, né? O date time do title e o date time aqui do date, né? Você pode então criar uma subclasse allergy aqui, history title, que herda do medical history, né? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para mostrar as informações das alergias. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma classe abstrata, aqui, né? E nós temos um widget base aqui, que é esse cara, que mostra as informações básicas sobre o histórico médico. E você pode criar subclasses para itens específicos de entradas ali que você quiser criar. Por exemplo, ó, Allergy History History Tile aqui, né? Então a gente tem a classe abstrata, essa classe não pode ser instanciada diretamente. Ela vai mostrar pra gente obrigatoriamente, né, o título aqui do cara e a data, tá? E aí você pode, por exemplo, criar uma extensão dessa classe e aí você pode substituir ela a qualquer momento, né? Aí você pode colocar aqui, ó, Allergy History Tile. Então a gente tem aqui o Allergy aqui, e aí você pode usar o super para a gente conseguir reaproveitar as propriedades lá de data, de título e data, tá? E adicionar mais funcionalidades no construtor. Aqui ele simplesmente sobrescreve aqui o widget, né? Então aqui ele faz o override do widget aqui. Então ele simplesmente reutiliza o widget. Então vai continuar mostrando essa informação. E nessa parte de baixo, olha que legal. Ele tem uma extensão aqui que tem mais coisa. Ó, ele tem mais coisa nessa classe aqui. Ó. Ele tem o trailing widget, que mostra a informação da alergia do paciente lá, né? Então, em vez de ele modificar aquela classe, ele criou uma subclasse e adicionou mais funcionalidades, né? E essa classe, ela pode substituir essa classe aqui, ó. Por isso, os princípios de substituição. Você consegue, quando algum lugar pedir essa classe, você pode substituir com essa, já que essa classe é uma extensão daquela outra, né? Allergy History Tile, né? Que faz aqui a herança de Medical History Tile e adiciona a propriedade alergia aqui e reusa a classe base build. Então, ele reusa o método build no núcleo da sua estrutura e introduz a new method. Então, ele adiciona um novo método aqui, ó, de get trailing widget para mostrar a informação específica desse cara aqui com a cor vermelha, né? Então, a gente estendeu e substituiu a classe, né? Por isso o Discover Substitution Principle. Agora você tem exemplo de como utilizar isso. Ó. Imagine comigo, você tem uma lista aqui, ó, de uma classe, né? De um tipo que precisa ser implementado, né? E aí, o que acontece? Ó? Você não vai conseguir implementar essa classe diretamente, né? Então, você vai precisar de subtipo dessa classe, ó. Então, ó, você vai precisar de subtipo. Essa classe que não pode ser implementada diretamente, abstract class, e aí você vai criar subtipos. Então, ó, você vai criar o subtipo aqui de alergia, você vai criar aqui o subtipo de medication history tile, você vai criar aqui outro medical history tile, né? Então você consegue criar subtipos aqui e você consegue fazer aqui um list view builder, né? E reaproveitar esse cara, tá? E olha que legal, você consegue fazer o método build, né? Aqui que faria que você consegue acessar o método build que vem lá desse cara aqui, ó. Tá? Então você consegue renderizar na tela e buildar o widget que você quiser. Sem precisar, primeiramente, ó, você não precisa mexer na classe Py lá. Depois você consegue estender a funcionalidade e depois você consegue substituir, né? Então você tem uma classe filha, você tem a classe Py lá e você consegue, com uma filha, você consegue substituir ela, né? Colocar por cima. Aqui a gente tem aqui os benefícios, né, do LSP, né? Liskov Substitution Principle, né? Consistent Base Behavior, né? Então a gente tem ali uma classe base que tem um comportamento consistente, já que as subclasses reusa a base da funcionalidade do núcleo do tile structure, né? Especialização, né, de subclasses, né? Cada classe contém uma informação, né? Cada classe que vem a partir daquela classe principal pode ter informação específica. Como, por exemplo, aqui as alergias têm,
e o Medication Details também. Então, esses caras aqui, ó, observa aqui, ó, ele tem aqui, ó, mais informações, ó. Então, ó, aqui tem a informação aqui esse cara aqui primeiro, ele pede somente o title e o date, e aí você pode ver aqui, ó, que, por exemplo, você pode colocar mais coisa, ó, penicilin, né, que seria uma alergia aqui, ó. Ó, e aqui, por exemplo, o medicamento tem aqui o medicamento também, e tem a quantidade aqui provavelmente de miligrama, né? Polimorfismo usage, né? Então, uma classe pode conter várias formas, né? Você pode tratar todas as instâncias de como o medical history tile para utilizar o método build lá no list view, e você pode chamar baseado aqui na subclasse, né? Então, essa classe aqui, ó, ela pode conter várias formas, né? Então, beleza. E o LSP não é somente sobre métodos, né? Tem gente que pensa que o LSP, o Liskov Substitution Principle, é somente sobre métodos, mas você pode usar para propriedades também, tá? E o princípio aqui o quarto agora, né? O princípio da segregação aqui, né? Da Interface Segregation Principle, né? O princípio da segregação de interface. Vamos dar uma olhadinha nesse cara, né? O princípio da segregação de interface é sobre, por exemplo, os clientes nos nossos widgets não devem ser forçados a depender de métodos que eles não usam, tá? Por exemplo, ó, os princípios promovem criar menores interfaces e mais específica em vez de criar uma interface zona lá absurda, né? Com um monte de coisa, né? Um cenário seria no nosso app aqui, que nós temos uma interface única, Hospital Service, com métodos como, por exemplo, Getting Patient Information, Performing Medical Procedures, Scheduling Appointments e Generating Bills, né? Então, a gente teria uma interface única aqui. O problema seria que a gente teria uma interface única de Hospital Service e ela faria tudo isso daqui pra gente. E qual que seria a solução usando o ISP, né? Aqui ó, até explica, né? Esse tipo de coisa, de approach, viola o ISP, porque o widget responsável para informar... Ó, isso aqui tá errado, tá? Ó, isso aqui eu acho que tá errado. Mas vamos descer aqui para baixo, que ignora aquilo ali. Solução utilizando o ISP, né? Cria uma interface separada para cada coisa. Então, ó, em vez de a gente ter aqui uma interface de Hospital Service, que tem esses 4 métodos aqui dentro, a gente vai ter uma interface específica para cada coisa, tá? Por quê, né? Então, ele vai falar aqui, ó, Implementations and Usage, né? Implementando essas interfaces na classe concreta, pode ter as funcionalidades aqui, tá? Beleza. O widget pode depender de uma interface que ele precisar, né? Então, em vez de a gente depender lá de todas as coisas que é preciso, por exemplo, esse widget ele precisa aqui, ó, de somente mostrar a informação. Não faz sentido você passar um serviço que tem aqui para dentro 1 milhão de coisas, né? Sendo que a gente precisa somente da informação do paciente aqui, ó. Tá vendo, ó? Patient Info Service Implementation, né? Então a gente vai passar para cá, né? Ó. Então a gente instancia esse cara e aí a gente depende dele. Mas aqui tá problema também, tá? Então a gente vai precisar aqui de inverter dependência, né? Então no próximo a gente arruma isso, tá? Então observe aqui, ó, a gente está dependendo, né? A gente está dependendo de uma implementação concreta diretamente. Então vamos olhar os benefícios aqui, ó. Você pode aumentar, facilitar aqui, improve, né? Code maintainability aqui, né? Maintainability, né? Manutenção do sistema vai ficar mais fácil. Com interface pequenas são mais fáceis de entender e modificar. Reduz acoplamento. Agora o widget depende somente das funcionalidades que ele precisa. Não precisa de você passar uma classe que contém 50 mil funcionalidades lá para ele, tá? Enhanced Flexibility, né? Então, é fácil de adicionar novas funcionalidades à nova interface, tá? Testabilidade agora é mais fácil de você rodar teste unitário, já é específico para aquela funcionalidade pelas interfaces. Então, se caso você precisar lá de criar um mock para um paciente, para um serviço de paciente, por exemplo, fica mais fácil, tá? E aqui a gente tem o último, né, que é o Dependency Inversion Principle, né, DIP. The Dependency Inversion Principle são
high-level models não devem depender em level models, né, concrete implementations. Então, por exemplo, se você tem uma classe controladora, um widget, esse cara provavelmente não deve depender da implementação concreta de uma classe que está em baixo nível, né, em baixo módulo. Por exemplo, lá, você tem uma classe de lógica, e aí você tem uma classe de repositor. A classe de lógica, ela está em high level ali, né? Ela é um high level, e, por exemplo, o repositor é low level. E aí imagine lá que o repository ele vai fazer ali alguma coisa remoto ou alguma coisa local com um banco de dados, por exemplo, né? Você não pode depender disso, por exemplo, né? Você tem que usar uma interface para poder fazer a inversão no controle, né? A inversão de dependência. Então vamos voltar aqui, né? Esse princípio encoraja você perder o acoplamento e aumentar a testabilidade e a manutenabilidade do seu código. Então vamos entender o DIP aqui, né? The Hospital App has a patient details aqui, que tem diretamente faz o fetch do paciente, né? Então, ó, lembra que a gente falou ali em cima que ele faz o fetch do paciente aqui, ó, get patient, né? De um patient repositor, né? Usando networking calls, né? Usando aqui chamada network, que cria um acoplamento entre o widget e o repositório, tá? Aí, challenges with tight coupling, né? Aqui, ó. Testando, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Se você precisar de... Aqui, ó, ele fala aqui de quais que são os desafios, né? Quando você precisar testar, vai dar problema, vai ser difícil você mudar a dependência, né? Porque ele depende diretamente de uma implementação concreta. Se você começar a depender de uma interface, vai ser mais fácil você mudar a inversão da dependência, né? Se você precisar de mudar o data source, por exemplo, né, para um dado local ou uma API remota, né, também fica mais fácil ali, né. Então agora aqui, ó, ele cria uma classe abstrata, Patient Data Provider, que tem um método aqui dentro dele que é uma função assíncrona que retorna um paciente. Esse método aqui, ele pega um paciente e retorna aqui pedindo, né, um ID de um paciente, tá? E a gente tem a implementação concreta desse cara aqui. A gente, por exemplo, ó, consegue ter duas classes que implementam o mesmo cara, né? Então aqui a gente tem a classe abstrata, a gente tem o Network Patient Repositor, que implementa o Patient Data Provider, né? E aqui também, ó, Patient Data Provider. Então nós agora conseguimos ter duas classes ali. Então imagina um teste que você tem um mock Patient Repositor que você vai só mocar as respostas. Então você vai, na hora de testar, ser mais fácil de conseguir inverter essa dependência, tá? Então ele fala aqui, ó, de inversão de dependência aqui agora. Ó, olha que legal, ó. Agora o nosso widget começa a depender de uma interface aqui, ó, de uma classe abstrata, né? E a partir de agora, você não vai acessar diretamente e nem instanciar aqui, né? Você não vai acessar aquela classe de forma concreta e nem instanciar ela aqui. E ainda assim você vai conseguir acessar os métodos, tá? E aqui ele tem um construtor que é a base aqui da inversão da dependência, né? Que você consegue criar a dependência aqui, né? Aqui ele fala aqui, né, dos benefícios aqui do DIP, né, do Dependency Inversion Principle, né? E ele fala aqui, ó, perca de acoplamento, então você diminui o acoplamento. Fala aqui que os widgets agora não dependem de implementações específicas, tá? E você pode facilmente trocar o data source aqui, né? Sem modificar a lógica do widget, tá? Muito bom isso daqui, né? Você que trabalha aí com injeção de dependência usando Gerrit, por exemplo, um modular, alguma coisa assim, você já deve imaginar que facilita muito, né? Isso daqui, tá? Aumentar ali, facilitar a testabilidade, né? Você pode agora facilmente mocar o paciente, né? Data provider, com uma interface durante o teste de unidade aqui, e você pode mocar para que esse teste passe aqui sem precisar você depender de alguma coisa lá externa, né? Sem que na hora do rode o teste você precise de acessar a API real ou acessar um banco de dados local de verdade, né? E aumenta a funcionalidade. Mano, porra, velho, toda hora eu esqueço dessa palavra aqui, né? Desculpa aí pela palavra. Aumenta a manutenabilidade do sistema, né? Porque o código fica modular, fácil de testar no futuro, tá?
Então nós temos aqui o Solid, né? S-O-L-I-D, L-I-D, né? S-O-L-I-D, né? Os princípios do Solid, que são cinco princípios ali, né? Vamos repassar por cima, né? Responsabilidade única. Nossa classe deve ter uma responsabilidade única. Open Close Principle. Uma classe deve estar sempre fechada para modificação e aberta à extensão. E a gente tem aqui o substituição de Liskov. Significa que você sempre pode substituir o subtipo da nossa classe, né? Então a gente tem uma classe básica que pode ser substituída. Aqui a gente tem aqui vamos ver aqui qual que é o próximo, né? O da interface, né, que seria depender das interfaces para fazer as coisas, e aí você tem interfaces menores, você tem classes mais separadas, interfaces com responsabilidade únicas e tal. E você tem aqui, por exemplo, inversão de controle, com que facilita aqui, com que você consiga depender não diretamente de classes concretas, mas sim de interfaces, já que existe a injeção de dependência. E lá em cima, já que você pode substituir uma classe, né, por um outro subtipo, então você pode substituir a inversão da dependência, né? Você pode substituir a dependência da classe e, por exemplo, o nosso widget consegue depender de uma interface que ele não sabe qual que é o código concreto lá dentro, mas ele sabe que funciona, né? Então, e aí facilita a testabilidade. Tudo isso daqui são dicas, tá? Não precisa de você ir lá e utilizar tudo no seu aplicativo, tá? Um disclaimer, eu li o livro lá do Clean Architecture e do Solid, que é do mesmo autor, né? E o disclaimer é, você não precisa aplicar isso daqui em todas as camadas, tá? Aqui ele dá um exemplo de como aplicar isso no widget. Não precisa de você aplicar em tudo, no widget lá, por exemplo, não precisa. O mais importante é você aplicar isso na sua regra de negócio para facilitar a manutenção de regra de negócio. É sempre bom você tentar aplicar, mas, cara, não precisa de você tentar aplicar tudo isso daqui no Flutter, tá? Por exemplo, quais que são os mais utilizados no Flutter aqui, ó? Responsabilidade única é bem utilizado. Open Close Principle. Cara, geralmente isso daqui não é muito utilizado. Eu não vejo muito isso aqui muito utilizado no Flutter. Substituição de Liskov. Sim, isso daqui já é um pouco mais utilizado para você depender ali de interfaces, né? Mas lembrando que lá dentro do widget, quando, por exemplo, você usa um get ou um modular para buscar dependência, você vai utilizar uma implementação de um pacote lá dentro. Então, talvez você quebre isso daqui, tá? Por exemplo, o princípio aqui de segregação de interface. Nos meus controladores onde eu desenvolvo, eu não crio interface para controlador, cara. Eu não crio, porque não vejo necessidade, né? Então a camada lá no Clean Architecture fala, né, que as camadas mais externas elas são instáveis e elas não precisam respeitar tudo, já que elas podem ser modificadas facilmente e que às vezes você precisa mudar ela toda hora, né? Diferentemente ali de, por exemplo, regras de negócio, que é uma coisa que é mais imutável ali, tá? E aqui a gente tem o ISP, né, o Dependency Inversion Principle. Então aqui sim, imagine agora que você está desenvolvendo um aplicativo. Inicialmente o aplicativo funciona somente com API, depois a gente precisa criar alguma coisa para que ele funcione offline também. Você vai precisar inverter essa dependência, usar aqui o princípio de inversão de dependência para poder usar dados locais também, não somente dados remotos. Tá? Então, não precisa de você utilizar tudo. Se você quiser utilizar, vai ser bom, não vai te atrapalhar. Sempre é bom utilizar, né? Mas lembrando que toda documentação, todo padrão de projeto, tudo, não são regras, são dicas de como você pode melhorar o seu aplicativo, lá o código do seu aplicativo, a arquitetura, os padrões, né? Não são regras, não são coisas assim que são absurdas, assim, que você tem que seguir a risca. É totalmente interpretável. Você pode ler isso aqui e colocar lá da forma que você quiser, desde que melhore para você, tá? Então, obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!